Oi, gente, tudo bem? Vamos agora para mais uma aula de história, tá bom? E nós vamos falar sobre a colonização portuguesa, é um assunto que eu acho muito interessante, tá? Lembrando que os portugueses encontraram as terras brasileiras em 1500, tá bom? E nós vamos agora dar início à nossa leitura. Até 1530, os portugueses não se preocupavam muito em ocupar as terras brasileiras. O maior interesse deles estava em explorar o pau-brasil, obtido no litoral brasileiro. Ou seja, eles passaram 30 anos, eles não se preocupavam em ocupar, não se preocupavam em morar nas terras brasileiras, né? Eles queriam somente explorar o pau-brasil, certo? Porque era o que estava gerando um lucro, uma renda muito boa para eles. Então, eles passaram esses 30 anos nessa exploração do pau-brasil, tá bom? Só a partir de 1530 que eles começaram a ter uma outra visão. Por quê? Por causa dos invasores. Gente, se tem uma terra que está desocupada, digamos assim, né, por mais que tenha dono, se tem uma terra que está desocupada somente com os indígenas, né, trabalhando, fazendo a exploração do pau-brasil com os nativos, e outras pessoas que quiserem entrar, elas entram, porque não tem ninguém para falar assim, ó, aqui você não pode, ou não tem ninguém para barrar a entrada deles, certo? Como se fosse uma segurança, não tinha. Então, acabava que estrangeiros, né, de outros países também estavam com interesse no pau-brasil e acabavam vindo até as terras brasileiras para pegar o pau-brasil da mesma forma, mesmo sabendo que essas terras eram propriedades portuguesas, tá bom? Vamos continuar a leitura. Somente a partir de 1530, o governo de Portugal mudou de ideia com relação à ocupação das terras do Brasil. O litoral do Maranhão, do Rio de Janeiro, de Pernambuco e da Bahia eram os mais cobiçados, ou seja, os mais desejados pelos invasores estrangeiros, pessoas de outros países. Que como os portugueses também se interessavam pelo pau-brasil. Por isso, os portugueses tomaram medidas para ocupar e defender essas regiões de outros povos, tá? Ou seja, eles começaram a pensar na colonização. O que é a colonização? É o povoamento dessas terras, tá bom? Continuar. Desse modo, a partir de 1530, o território brasileiro começou a ser povoado pelos portugueses e algumas vilas foram fundadas para povoar, proteger e cuidar do território. Ou seja, a partir do momento que os portugueses perceberam que tinham invasores querendo se aproveitar, querendo usufruir do pau-brasil, eles pensaram no povoamento, né, na colonização. O que é colonizar? Povoar. Então, eles começaram a povoar, fazer vilas, né, e povoar o litoral brasileiro nos locais onde eram as terras mais cobiçadas. Então, eles alojavam as pessoas ali, eles faziam as vilas, certo? Para quê? Para povoar, como eu acabei de falar, que é colonizar, proteger e cuidar do território. Então, as pessoas que ficavam lá tinham essa função de cuidar, proteger, certo? E povoar, tá bom? Porque se por acaso chegassem alguns invasores naquele local, obviamente, eles seriam coagidos pelos habitantes daquele território, tá bom? Em 1532, foi fundada a primeira vila, denominada São Vicente, no atual estado de São Paulo. Em 1549, foi fundada a primeira capital do território, chamada Salvador. A capital até então, gente, era Salvador, tá? Do nosso país era Salvador. Vários portugueses com profissões diferentes imigraram para o Brasil com suas famílias na esperança de conseguir terras para sobreviver e reconstruir a vida em uma condição melhor. Ou seja, os portugueses imigraram para cá, se tornaram imigrantes aqui no Brasil com o intuito de uma vida melhor. Por quê? Porque eles teriam um território para plantar, teriam um território para começar a sua vida novamente, tá bom? Mas o governo português não era tão bonzinho assim, eles não davam essas terras, as pessoas trabalhavam para elas, tá bom? Que isso, com o passar do conteúdo, a gente vai aprofundando mais, tá bom? Vamos para a próxima página? Na próxima página diz sobre o cultivo da cana-de-açúcar. Vamos ler o quadradinho que tá assim, saiba mais. Diz bem assim: capital é onde se localiza a administração de um estado ou de um país. A palavra se origina do latim capitalis, que significa cabeça. Por isso, Salvador foi construída para ser a cabeça do Brasil, tá bom? Cultivo da cana-de-açúcar.
Quando os portugueses iniciaram o povoamento do Brasil, começaram também a cultivar a cana-de-açúcar nos arredores de Olinda, lá em Pernambuco, e em São Vicente, e de São Vicente, em São Paulo. Com a fundação das primeiras vilas, os portugueses instalaram alguns engenhos. O que eram os engenhos, gente? Eram as máquinas que moíam a cana-de-açúcar, tá bom? Para produzir o açúcar e vendê-lo na Europa. Para isso, conquistaram as terras dos indígenas e tentaram escravizá-los para o trabalho nos canaviais. Os canaviais são o quê? Plantações de cana-de-açúcar, tá bom? O que gerou conflitos e fugas dos nativos para o interior do território. Foi o que eu falei para vocês antes, na aula anterior. O nosso país, né, nosso país completo, ele é muito grande. Mas os portugueses, como eles chegaram e já encontraram o que procuravam no litoral brasileiro, eles ficaram por lá mesmo, tá bom? E eles não adentraram as terras brasileiras. E adentrar as terras brasileiras é o mesmo que ir para o interior do território, tá bom? Foi o que eu expliquei para vocês. Desde o pau-brasil, os indígenas já eram explorados, porque quem pegavam, cortavam o pau-brasil, carregavam o pau-brasil para as embarcações, eram os próprios indígenas, certo? Como eu falei para vocês que eles faziam aquela troca, né, de serviços, ganhavam alguma coisa em troca do serviço deles. Mas com a cana-de-açúcar, com o cultivo da cana-de-açúcar, essa escravidão, né, esse trabalho escravo ficou muito maior, porque eram cultivos de cana-de-açúcar enormes, né? E eles tinham que ter uma produção muito boa, uma produção muito grande, para que eles pudessem revender, para que pudessem moer essa cana e vender esse açúcar para a Europa, tá bom? Que também era um produto muito cobiçado na época, tá? Então, o que aconteceu? Os nativos, que são os indígenas, né, que são os primeiros habitantes da terra brasileira, eles começaram a não concordar com o modo de vida que eles tinham, tá? Não somente por conta da escravidão, do trabalho deles em si, sabe? Mas por conta do trabalho escravo, que era muito grande. E além disso, a população, como eu tinha falado para vocês, os nativos, era de ponta a ponta do Brasil, de norte a sul, de leste a oeste, de ponta a ponta, tinha nativo, tinha indígena. E com a chegada dos portugueses, com o trabalho escravo, com as doenças desconhecidas, com a fuga e com a morte, a população foi diminuindo, tá bom? Então, o trabalho escravo foi o estopim, um motivo assim maior da diminuição da população indígena, tá bom? Então, gente, o trabalho escravo foi de uma maneira muito grotesca, né? Eles trabalhavam demais, não recebiam nada em troca, eram torturados se por acaso tentassem ir contra, né? Então, os nativos sofreram muito nessa época, tá bom? Vamos lá. Com o tempo, o número de indígenas... Com o tempo, o número de indígenas diminuiu em terras brasileiras. Apesar de resistir e enfrentar os portugueses, a maioria dos grupos indígenas foi derrotada pela força das armas ou por causa de doenças. Como eu sempre explico na sala de aula, gente, lá eles conheciam, o território brasileiro, os nativos, eles conheciam, vamos supor, exemplo, tá? 4 doenças. E eles sabiam curar essas doenças com as plantas que eles tinham, com plantas medicinais, entre outros, tá? Eles sabiam se curar. Mas, quando os portugueses vieram trazendo outras doenças desconhecidas por eles e muito graves, digamos assim, fatais, letais, né, que tipo assim, a pessoa morre, eles não sabiam como se cuidar, eles não sabiam o que fazer, não sabiam que doença seria aquela, né? Então, até eles conseguirem tratar, acabava que as pessoas morriam muito por causa disso, tá? E não pensem que só porque eles apanhavam, eles aceitavam tudo que era imposto pelos portugueses. Muito pelo contrário, muitos resistiam. E isso acabava gerando também a morte deles. Por quê? Vamos comparar uma lança com uma arma de fogo, né? Digamos assim, que não tem a mesma... Não tem o mesmo peso na balança, né? Então, quem tem as forças da arma dos portugueses era muito maior do que a dos indígenas. Então, acabava que eles ficavam também prejudicados com relação a isso, tá bom? Tem uma atividade pequenininha aqui na página 23,
fazer junto? Vamos lá. Numere os acontecimentos de acordo com a ordem que ocorreram. Temos 3 opções. A primeira delas é início da ocupação do território, chegada dos portugueses às terras brasileiras e exploração do pau-brasil. Qual foi a ordem, gente? O que aconteceu primeiro? Foi a exploração do pau-brasil? Foi o início da ocupação ou foi a chegada dos portugueses? Chegada dos portugueses. De acordo com o que a gente estudou, qual foi? O segundo acontecimento? Isso, a exploração do pau-brasil. Por que aconteceu? Eles chegaram no território brasileiro, eles exploraram o pau-brasil, mas até então eles não tinham o objetivo, o intuito de povoar. Quando eles perceberam que invasores estrangeiros começaram a se interessar também pelo pau-brasil, eles fizeram o quê? A ocupação do território. Então, primeiro, chegaram. Segundo, exploraram. Terceiro, colonizaram. Tá bom? Número 2. Por que os portugueses iniciaram a povoação do território brasileiro? Acabei de falar, gente. Por quê? Por que os portugueses decidiram colonizar o Brasil? Por quê? Porque eles tinham medo que as terras brasileiras fossem invadidas por estrangeiros, fossem invadidas por outros povos, tá bom? E dependendo da invasão, se fosse muito grande, eles podiam até perder as suas terras, tá? Vamos lá. Povos africanos no Brasil, página 24. No Brasil, o grande número de brasileiros e descendentes, no Brasil é descendente de povos africanos que foram trazidos à força para o Brasil a partir de 1538, para viver e trabalhar como escravizados nos engenhos de açúcar. Posteriormente, essas pessoas foram obrigadas a trabalhar nas minas de ouro, cidades e lavouras de café. Os africanos trabalhavam muito e não eram pagos pelos serviços que prestavam. Além de não terem liberdade, eram considerados propriedade de quem os comprava. Ou seja, os negros, os africanos, eles eram tratados como objetos. Somente como isso. Eles não eram tratados como seres humanos. Eram apenas como um objeto de trabalho, sabe? Que eles tinham os africanos como uma ferramenta de trabalho. Que servia para quê? Para trabalhar e trabalhar. Tanto é que onde os africanos dormiam era no chão mesmo, entendeu? Nas senzalas. Eles dormiam nos locais, assim, absurdos. Que eles comiam coisas também muito ruins. Então, eles estavam lá somente para trabalhar. Então, os portugueses, eles não se importavam. Eles estavam bem, estavam ruins, estavam dormindo bem. Eles só queriam que eles trabalhassem. Então, eles trabalhavam praticamente o dia inteiro a troco de nada, tá bom? Só troco de muita pancadaria, porque eles apanhavam muito. Eles sofriam muito, muito, muito mesmo. Porque imagina só, você ser retirado da sua família, você ser retirado da sua terra natal à força, você assim, a sua vontade, você ser vendido para alguém como uma ferramenta de trabalho. Quando chegar nesse local, você trabalhar que nem um doido, trabalhar demais mesmo e não receber nem sequer 10 centavos para comprar uma balinha ali. Na época não tinha esse tipo de moeda, né? Mas eles não recebiam nada mesmo em troca de todo o trabalho pesado que eles faziam, tá bom? Vamos lá. Há cálculos indicando que de 3 a 5 milhões de africanos tenham entrado no Brasil na condição de escravizados entre 1538 e 1850. Foram trazidos povos de diferentes etnias e de diversos lugares do continente africano, tá bom? Nessas duas imagens aqui, eles têm uma imagem, tem referências, né, tipo de pinturas dos negros, certo? Dos africanos, tá bom? Vamos continuar? Na África, esses diferentes grupos de africanos viviam onde atualmente se localizam países como Nigéria, República Democrática do Congo, Angola e Moçambique. Esses africanos eram comprados ou capturados na África, transportados em navios vivenciando péssimas condições até chegarem ao Brasil, onde eram vendidos para os senhores de engenho. Gente, os navios negreiros eram terríveis. Vou colocar uma imagem aqui de uma representação para vocês verem. Era uma forma de carregar eles assim de uma maneira terrível. Tanto é que muitos deles não aguentavam chegar no local.
Eles morriam lá mesmo, tá bom? Eles quase não bebiam água, não se alimentavam. Nossa, eles eram tratados de uma maneira assim, como se fosse... Nem animal é tratado dessa forma, como a gente diz, né? Nem animal é tratado dessa forma, como eles eram tratados antigamente, tá bom? Então, aqui diz que eles eram capturados. Sim, eles eram roubados mesmo, não tinha negociação. Ah, vamos ali comigo que você vai trabalhar? Não, vem cá, vai ser você mesmo e tal. E muitas das vezes eles pegavam a família. Por quê? Porque nessa época, as mulheres dos senhores dos engenhos, algumas delas tinham filho, ou elas não conseguiam amamentar, ou não queriam amamentar. E eles pegavam uma negra que tivesse com seu filho também pequeno, que estivesse também amamentando, e elas serviam como amas de leite para as senhoras, certo? Porque a ama de leite, ela amamenta o filho da sua patroa, tá bom? Ela alimenta ele dando seu leite, tá bom? E também é babá do bebê. Babá do bebê, ficou engraçado, né? Babá da criança, ficou melhor. Vamos lá. Ui. Na próxima página tem a atividade, tá bom? Relacionando tudo isso que eu falei com vocês, tá? Então, gente, eu vou passar para vocês fazerem uma pesquisa bem simples no caderno de vocês sobre os navios negreiros, tá? E como eram os engenhos, tá bom? Aí vai ser uma atividade bem simples mesmo, só para aprofundar o conhecimento de vocês, tá? Com relação a isso que a gente está estudando. Na próxima aula a gente dá continuidade falando sobre a chegada de outros povos, tá bom? Que aí a gente finaliza o nosso livro do primeiro módulo, tá bom? Por hoje é só, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Beijo!